Olá, alunas! Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Financeira Aplicada. Teremos uma jornada interessante pela frente. E aí, quando a gente fala primeiro de matemática, já dá um frio na barriga de muita gente. Financeira, esse frio duplica e aplicada aí fica mais fácil, porque a pessoa fala assim, não, pelo menos não vai vir com aquela história de matemática teórica, a ideias, o campo das ideias que tanto encanta tantos filósofos e matemáticos ao longo do tempo e que considera essa matéria mãe das ideias, querida matemática. Queria eu ter professores lá no meu começo de vida acadêmica, nos primeiros anos de vida, que me explicassem a verdadeira importância da matemática para a nossa vida. E cabe a mim agora, com o microfone na minha boca, tentar explicar um pouco sobre isso. A matemática, gente, nos desenvolve a ideia abstrata, o campo das ideias. Ela traz pra gente, ela nos conecta, ela busca nos conectar um pouquinho o que Platão chamava de eidos, a ideia. Ou seja, tudo que temos hoje representado pelas nossas capacidades sensoriais são tradução de uma ideia, um eidos. E a matemática é algo que mais se aproxima disso. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre matemática aplicada, matemática financeira aplicada. Afinal, você está adquirindo esse curso para entender um pouco mais sobre o mercado de investimentos. Não é à toa que você está acessando esse canal, acessando esse vídeo ou acessando esse curso. E qual que é a ideia, gente? A ideia é a gente passar por uns temas nas próximas 10 aulas que abordem a matemática financeira inicial. A gente começou nesse curso basicamente com 2 aulas introdutórias. A primeira aula, Introdução ao Mercado Financeiro. Segunda aula, Introdução à Economia Comportamental, ou às Finanças Comportamentais. Então, o que isso significa? A estrutura do curso é a seguinte, a gente vai falar de mercado financeiro, finanças corporativas e mercado financeiro. Para a gente falar de mercado financeiro, a gente tem que entender um fator fundamental que não está tão bem estruturado no nosso processo de ensino, ou processo as informações ou ao estudo disponível, que são as finanças comportamentais, por isso que eu coloquei em pré-curso. E agora a gente começa a falar um pouco sobre matemática financeira, porque de nada adianta a gente falar sobre produtos financeiros, comportamento de mercado financeiro, se a gente não conhece o básico. E o básico é matemática financeira. Não se assustem, gente. A gente vai falar basicamente sobre tempo e dinheiro no tempo. É isso. Então, calme-se. A matemática nossa vai ser utilizada para a gente compreender a questão do tempo e o dinheiro no tempo. O que influencia esse dinheiro no tempo? O dinheiro de hoje é o mesmo dinheiro daqui a 10 anos ou é o mesmo dinheiro do que foi há 10 anos atrás? A gente vai descobrir isso juntos. E o que varia isso, basicamente, é os juros, é o tempo. Mas vamos devagar. Como funcionará esse nosso curso? Nós teremos 10 aulas, 10 videoaulas. No final a gente pode fazer um encontro presencial, virtual, com os alunos que adquiriram, mas a ideia é a gente passar por essas 10 videoaulas. E a primeira videoaula de hoje, que a gente vai falar sobre matemática financeira e seus conceitos básicos. Qual é a função da matemática financeira? A função da matemática financeira é explicar olha, simples. Dinheiro no tempo. Dinheiro no tempo, dinheiro no tempo, dinheiro no tempo, dinheiro no tempo. Gravem isso. Por quê? O dinheiro no tempo, ele conversa com algumas questões primordiais. Primeira, postergação de decisão. Você se priva de algo no presente para algo melhor no futuro. Segundo, o que o tempo traz no seu poder de compra, ou seja, na força do dinheiro. E terceiro, risco.
Eu falei lá na introdução ao mercado financeiro que é isso, o futuro, a única coisa certa no futuro é incerteza. E incerteza é risco. E como que isso é remunerado? Certo? Então é basicamente pela taxa de juros. Então assim, como que o dinheiro e como que esses três fatores, risco, perda do poder de compra e privação do consumo, eles são traduzidos numa taxa de juros, certo? E essa taxa de juros, gente, como que ela é formada? Vamos começar com tecnês aqui, mas de uma forma simples. Vamos tentar desenhar essa determinação dessa taxa de juros aqui. Como funciona? Estou olhando para baixo aqui porque eu estou no meu celular apresentando isso e vou escrever, tá, gente? Mas basicamente é o seguinte, taxa de juros é o I. E é uma função do tempo e do risco. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa determinar. Taxa pura de juros. Primeira coisa. E como que ela é determinada? Ela é determinada através de um conceito muito conhecido no nosso mercado, que é a oferta e a demanda. Se há uma demanda por dinheiro e há menos oferta, o custo desse dinheiro sobe. Ou se há muita oferta de dinheiro, o custo de dinheiro cai. É por isso que a gente começa já aqui a entender o momento que vivemos hoje no mercado financeiro global. Quantas vezes escutamos a velha história de o mercado, inundação, vou até escrever aqui, inundação de liquidez no mercado. O que é essa inundação de liquidez? Deixa eu até tirar esse... Deixa eu baixar eu aqui um pouquinho. Vocês perdoam eu aqui, ó. Gente, olha como estou aprendendo. Deixa eu voltar lá e mostrar para vocês como funciona. Mas essa inundação de liquidez, gente, mostra bem isso. Mostra essa ideia de... Deixa eu só arrumar aqui essa tela que eu acho que eu me atrapalhei um pouco aqui. Desculpem, gente. Só um minutinho. Então, essa inundação de liquidez, ela traz uma ideia de... Como eu poderia dizer isso, gente? Ela traz uma ideia de aumentar esse nível de oferta do dinheiro. Se aumenta o nível de oferta mais do que a demanda, vai fazer com que minha taxa de juros caia. Tem oferta, tem demanda, minha taxa de juros vai cair. Então, se eu tenho mais oferta do que demanda, a taxa de juros cai. Se eu tenho mais demanda do que oferta, a taxa de juros sobe. É neste momento que a taxa teórica de juros é definida. Nossa, mas está muito complexo. Tá, realmente. Mas entenda o seguinte, no ponto que eu cruzo demanda e oferta, esse ponto com esse que eu estou colocando aqui, ó, nesse ponto, na hora que eu cruzo demanda e oferta e equilibro o mercado, é nesta hora que eu venho para cá e tenho a taxa pura de risco. Olha aqui que interessante. Nesse momento eu tenho taxa pura de juros. Taxa pura de juros. Que era determinada por uma oferta e uma demanda de dinheiro. Só que existe um fator preponderante que chama-se risco. Ou seja, quanto que eu tenho de risco na minha operação, ou seja, qual que é o risco de um futuro e como isso reflete na taxa de juros. Então são dois conceitos interessantes. Não vou estender mais o tempo aqui, que a gente está falando de um processo básico, compreensão básica, mas essa compreensão básica tem que partir do início. E o início vem daí, da onde surge a ideia dos juros. A ideia dos juros surge do cruzamento e o equilíbrio de oferta e demanda. Por quê? Por dinheiro, certo? Agora, tem um fator de
oferta e demanda de dinheiro, que a gente chama de, tá bom, mas por quanto tempo? Por quanto tempo eu vou precisar desse dinheiro e quando que eu vou devolver esse dinheiro, enfim. É esse fator que a gente tem que remunerar o risco. Mas como calcular os juros? Calcular os juros tem umas fórmulas prontas, gente. E é o que a gente vai abordar nesse curso. A gente vai abordar no começo uma forma mais até didática, uma forma mais didática, mas depois, com o avançar do curso, com cada um compreendendo que a gente chama de... Quando todo mundo chegou na mesma compreensão, no mesmo nível de compreensão do assunto, a gente consegue avançar e consegue ir mais rápido. Mas nesse começo a gente vai bem devagar, a gente vai com tranquilidade, falando item a item. Mas como que a gente calcula juros, gente? A gente tem que considerar três fatores fundamentais. Três fatores fundamentais. Primeiro fator, qual que é o valor inicial? Segundo fator, qual que é o prazo? Terceiro fator, qual que é a taxa de juros? Tá, mas ok, para eu determinar o resultado de uma operação, eu preciso saber do valor presente, eu preciso saber o prazo da operação e a taxa de juros para eu chegar aonde no valor final. Seja o valor que eu vou pagar de volta para o banco, seja o valor que o banco vai me devolver do meu investimento. Perfeitamente. O que a gente vai falar aqui hoje, gente, para essa taxa de juros, existem dois regimes. O simples e a composta. Certo? Mercado brasileiro. Ah, mas espera aí, vamos lá, vamos entender as diferenças. Por que a gente tem que entender as diferenças? Primeiro, diferenças de mercado. Estados Unidos, regime simples. Regime simples. Brasil, regime juros compostos. Certo? Então, a gente precisa aprender os dois, porque existem, no mercado financeiro avançado, quando a gente for falar mais para frente, existem diferenças. Existem, por exemplo, quando a gente fala mercado futuro de juros, quando você fala investimento internacional no Brasil, você tem que considerar cada taxa de juros cobrada em cada um dos países. No Brasil, a gente fala de regime de composto, ou seja, juros compostos, e nos Estados Unidos a gente fala sobre juros simples. Então vamos começar no juros simples, porque como o nome mesmo já diz, é muito mais simples. Então, antes de falar de juros simples, o fator que a gente trouxe aqui é tempo, certo? Então quando a gente fala em tempo, a gente fala em fluxo. Fluxo do quê? Fluxo de dinheiro ou fluxo de caixa. Então, muitas vezes a gente fala em fluxo de caixa, a gente já imagina no nosso... já imagina a padaria, já imagina a lanchonete, já imagina a empresa maior, as grandes corporações e fluxo de caixa. Mas, gente, fluxo de caixa é para tudo, para todo tipo de investimento, para todo tipo de operação financeira. Porque ele considera três fatores. Primeiro, a saída de dinheiro. Segundo, a entrada do dinheiro e o prazo entre os dois. Por isso que é um fluxo de caixa, de entrada e saída de dinheiro. E quais são os fluxos? Primeiro, a gente tem o fluxo de pagamento único. Ou seja, vamos pegar nesse caso, ele está trazendo a visão de um banco, né? Vamos falar assim, essa slide é bom para a gente compreender essa figura do fluxo de caixa, que é muito importante para a gente aprender, que a gente vai usar muito em muitos exercícios e vai usar na vida mesmo. Ou seja, vamos pensar no investimento aqui, do ponto de vista de investimento. Você investe alguma coisa, saiu o dinheiro do seu caixa. Você, pessoa física. Minha aluna, querida aluna, investiu 7 mil reais, 7 mil, no CDB do Banco XP nessa Black Friday. Saiu do seu caixa, minha querida, 7 mil reais. Então isso é representado com essa figura da flechinha para baixo. Quanto você vai receber? Você vai receber
o seu valor inicial vezes 300% do CDI em fevereiro de 22, certo? Qual o tempo? 3 meses. Qual o valor que você vai receber? Qual é a taxa? 300% CDI. Isso aqui é só para a gente... Eu não vou fazer o cálculo agora, porque quando a gente fala de CDI, fala em investimento no Brasil, a gente está falando em juros compostos. E lembra que a gente vai começar pelo juros simples. A aula de hoje é juros simples. Então vamos lá. Se eu tenho um fluxo de pagamento único, que é o caso do CDB, eu tenho um investimento inicial, que é meu valor presente, eu tenho um valor final, que é o valor futuro que eu vou receber, eu tenho o tempo que demanda o título e eu tenho os juros, certo? Esse é um exemplo típico de CDB. Esse é a série uniforme, são fluxos uniformes. A gente pode usar da mesma forma, o mesmo exemplo. Você, minha querida amiga, investiu numa NTN-F ou NTN-B, Tesouro Pré ou Tesouro Selic. Você foi lá e investiu 10 mil reais. Vamos pensar com um título que está na minha cabeça aqui. Tesouro Pré para 2024. Então, em 2024, você vai receber o seu valor, certo? Você vai receber os 10 mil reais em 2024. Vai ser o valor futuro. E no meio do caminho, você tem os recebimentos semestrais. E isso é um fluxo de caixa com uma saída e várias entradas. Então, é um exemplo de um título, por exemplo, Tesouro Selic ou Tesouro Pré, com juros semestrais, que é NTN-F, certo? E você tem uma série variável. Super interessante isso. Ou seja, você tem o valor que você investiu, você tem recebimentos, mas você tem aportes adicionais. Isso, você tem algum produto específico para isso? Eu não estou me recordando, mas isso aqui a gente pode colocar, inclusive, por exemplo, que você aporta, imagina que você aporta mais num título como a NTN-F. Em algum momento do tempo você está recebendo, aqui porque o rendimento está disforme. Mas enfim, isso serve para investimento, serve para fluxo de caixa de projetos. Então você tem fluxo de caixa de projetos, você investe, você recebe mais, você recebe menos. Isso é um exemplo, gente, muito claro no valuation das empresas. Lembra, no Brasil, quando a gente fala de juros compostos, imagine o valuation das empresas na Nasdaq ou na Standard Poor's, na Bolsa Americana. É esse cálculo que eles fazem para determinar o preço da empresa. Ele pega tudo que ela vai gerar um lucro aqui, ela vai gerar esse lucro aqui, 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 vai gerar esse lucro, e inclusive tem um tamanho chamado lucro na perpetuidade. E traz tudo isso a valor presente. É isso que eles fazem para valorizar uma empresa, fazer o valuation de uma empresa. Qual que é o objetivo da gente falar sobre isso aqui? O objetivo é a gente trazer a ideia do conceito de fluxo de caixa e trazer a ideia do desenho do fluxo de caixa. Vai ser muito importante nas nossas aulas, principalmente de juros compostos, tá bom? Então vamos lá. No regime de capitalização simples, os juros são calculados pelo montante inicial. Essa é a diferença. Quando a gente fala de juros compostos, o montante ele é acrescido dos juros do período. Então o montante cresce, consequentemente os juros crescem junto, certo? Então no juros simples não. No juros simples é sobre o montante inicial fixo. Isso independente do prazo, você vai colocando a taxa de juros e aí segue. Mas vamos para os cálculos, que nos cálculos a gente consegue falar com mais detalhe, tá, gente? Qual que é a fórmula básica que é muito utilizada? Ela é muito simples, é ela que eu vou explicar para vocês. É a fórmula do juros simples.
que é? Valor futuro é igual ao valor presente vezes a taxa de juros e o tempo do investimento, tá? Então anotem, valor futuro é igual valor presente vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Valor presente, início. Valor futuro, fim. I, taxa. N, minha esposa vai pedir hambúrguer. Eu quero, depois eu respondo. Desculpa, gente. N é igual a tempo. Certo? Então vamos lá. Se eu tenho essas informações. E essa fórmula, em todo o exemplo, a gente vai ter, só vai encaixar. Então a aula de hoje vai ser muito para falar sobre isso. Vamos falar agora na prática. Na prática a gente consegue entender com mais clareza o conceito de juros simples. Inclusive a gente está falando uma parte inicial. Qual o valor nominal de uma nota promissória de R$10.000 assinada hoje, com vencimento daqui a 12 meses, com taxa de aplicação de 20% ao ano? Nossa, começou a ficar difícil. Gente, vamos pegar as informações que temos aqui e vamos colocar na nossa formuleta. Então, qual que é a nossa formuleta? Valor futuro é igual a valor presente 1 mais IN, certo? O que a gente tem aqui? Valor presente a gente tem aqui, ó. Valor presente é igual a 10.000. I é igual a 0,2, que é 20%. E o tempo a gente tem. N é igual a 12 meses ou 1 ano, ok? Então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer a conta aqui do ladinho. VF, vamos lá, VF é igual a 10.000 1 mais 0,2 vezes 1, que é 1 ano. 12 meses é 1 ano, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo olhando pela tela aqui. VF é igual a 10.000, fica pior, vezes 1,02. VF é igual a 12.000. É bom que está gravado, vocês podem voltar, não vou explicar de novo. Vamos para a próxima? Um papel cujo valor de resgate é 100.000 vence em 30 dias. Um investidor deseja ganhar 20% ao ano. Qual é o principal pelo qual devo pagar? Considero o regime de capitalização simples. Interessante, gente. Deixa eu tentar mudar a cor aqui, porque esse vermelho tá... Vamos ver se eu consigo mudar. Não, não consegui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Opa, agora sim. Melhorou. Vamos lá. Apagar tudo. Então vamos lá, gente. O caminho aqui, 100.000. Ó, ele quer resgatar 100.000. Se ele quer resgatar os 100.000, a gente está falando que é o valor futuro. Então, 100.000 é igual valor presente, porque ele, qual é o principal? É o valor presente, certo? Valor presente, 1 mais
0,2, que é 20%, certo? E ele está falando 30 dias. O que é 30 dias? É um mês, certo? Só que como eu tenho um mês, aqui é muito importante, gente. Os juros e o tempo tem que estar na mesma base. Então, se eu considerei juros de 0,20 ao ano, eu preciso considerar o tempo em ano. Nossa, estou avançando, né? Mas confia em mim. 1 mais 0,2 vezes 1 sobre 12. 30 dias em ano, o que é? É 1 sobre 12. Certo? Certo, então vamos lá. 100 mil. Vou colocar 100, tá, gente? Igual VP 1 mais 0. Vou bem devagar. 0,2 vezes 0,8333. Ok? 1 sobre 12, faz a conta aí. 1 enter 12 divide. Opa, pegou aqui. 1 enter 12 divide. 0,08. Perdão, gente. 0,108. Isso mesmo. 1 enter 12 divide. 0,08. Perdão. Ok? Então vamos seguindo. Vamos seguir o nosso esquema aqui. Isso, vamos lá. 100 é igual VP, as contas mais básicas que a gente mais sofre. 1 mais 0,2 vezes 0,08 vai dar 0,0167. Ok? Então vamos lá. 100 é igual a VP vezes 1,61. Gente, olha a gente complicando aqui. 1,0167 1,0167 0,1067, que o valor... E aí você faz o seguinte, valor presente é igual a 100 mil dividido por 1,0167. Isso vai trazer para a gente um valor de 98.357,43. Ok? Então fechamos o exercício número 2. Vamos para o próximo. Próximo. Se aplicarmos a quantia de 42 mil pelo prazo de 3 meses, teremos como remuneração desse capital a quantia de 3.200. Determine a taxa de juros simples mensal desta operação. Vamos lá. Eu tenho um valor presente já e eu tenho um valor futuro. Indiretamente eu tenho um valor futuro. Então vamos colocar o valor presente aqui, ó. 42 mil, certo? Só que eu já tenho um valor futuro. O que é o valor futuro? 42 mil mais 3.200. Então eu tenho aqui, ó, 45.200. 45.200 é igual a 42 mil vezes 1 mais I vezes 3. Certo? 1 mais IN. N igual a 3. Então vamos lá. Então a gente passa a operação matemática. 45.200 dividido. Opa, o que está acontecendo aqui? 42. Tá ficando claro.
Não entendo o que está acontecendo, peço desculpa, mas vamos seguir. Que é igual a 1 mais I vezes 3. Certo? Certo. Então vamos lá. Seguindo aqui. 1,0762. 1,762 é igual a 1 mais I vezes 3. Ok? Passando 1 para cá, 0,0762 é igual a 3i. I é igual a 0,0254. O que isso significa, gente? 0,0254 é igual a 2,54% ao mês. Fechamos mais um exercício. Determine a taxa de juros simples mensal dessa operação. 0,254. Certo? Exercício 4, para não ficar longa essa aula. Em quantos anos um capital dobra na capitalização simples a uma taxa de 5% ao mês? Como? Cadê as informações? Cadê o valor presente? Você só está dando os juros. Como é que eu vou descobrir? Muito bem pensado. Vamos lá. Novamente, o que é? A nossa VF é igual a VP1 mais IN. Você vai ficar craque no final desse exercício. Se vai dobrar o capital, significa que se eu determinar um, eu já tenho outro. Então eu posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um. Meu capital é 1. E eu quero dobrar. O valor presente 1, eu quero chegar no 2, no valor futuro. Pronto, dobrei. Pronto, resolveu. Já tenho as 3 funções que eu preciso. Que eu já tenho 3% ao mês, certo? Que eu já tenho 5% ao mês. É igual a 1 mais 0,05N. Certo? 0,05N. E aí eu passo para cá, né? 2 sobre 1 é igual a 1 mais 0,05N. 2 menos 1, porque está aqui em mais, você passa como menos. 2 menos 1 é igual a 0,05N. Seguindo aqui em cima. 1, que é 2 menos 1 é 1, dividido por 0,05, que eu transfiro esse cara para cá, é igual a N. Então, N é igual 1 enter ponto 0,5 divide, N é igual a 20. Chegamos na resposta? Não, porque a pergunta foi em quantos anos a gente dobra. 20 meses, ou seja, N é igual a 1 ano e 8 meses. Ou, se você quiser trazer a informação matemática da coisa, 20 enter 12 divide 1,67 ano. Chegamos na quarta resposta? Chegamos, vamos adiantar. Já estamos indo para meia hora de aula. O meu objetivo era fazer em meia hora, já estou em 34 minutos. Mas para fixar o conceito, último exercício. Se um capital de 2.000 rendeu 840 de juros em 2 anos, qual é a taxa de juros equivalente mensal, trimestral e diária? Vamos lá de novo, gente. Vou colocar aqui em cima, para ter mais espaço para fazer exercício. VF é igual a VP1 mais IN. Vocês vão decorar isso. Tenho certeza disso. Se um capital de 2.000 rendeu 2.840, o que isso significa? Você já soma os dois, você já tem o futuro. Você já tem o VF. 2.840 é igual, você tem o valor inicial. 2.000 IN, 1 mais IN. Você tem 1
mais I vezes 2. Que são o quê? 2 anos. Montamos? Se a gente montou, gente, o resto é calculeira. O resto é calculeira. Então, vamos lá. 2.840 dividido por 2.000, que você traz ele para cá, certo? É igual a 1 mais I vezes 2. 2.840, vamos fazer aqui. 2.840 entre 2.000 divide 1,42, que é igual a 1 mais I2. Você passa esse rapazinho para cá. Vai ficar então aqui, ó, 0,42, que é 1,42 menos 1, porque ele estava mais, veio menos, 0,42, é igual a 2i. I é igual a 0,42 dividido por 2. I é igual a 0,21. O que é 0,21? 21%. Tá, mas ele quer, isso aqui tá 21% ao ano. Por que a gente está um ano? Olha aqui, ó. Isso é fundamental. Eu coloquei essa taxa em ano, 2 anos. Só que ele quer mensal, trimestral e diária. 21, como a gente está falando em taxa simples, você faz 21, enter, 12 divide. Você tem 1,75 ao mês. Ah, ele quer trimestral? 3 vezes. 5 vezes 25 ao trimestre. Ah, quer diária? 1,75, enter, 30 divide. Ah, gente, fundamental isso. 0,06 ao... Opa, passou aí. 0,06% ao dia. Muito importante. O tempo em juros simples é o tempo corrido. São os dias corridos. Então, toda vez que eu vou transformar taxa, eu uso 360 dias para ano e 30 dias para mês. Vocês vão perceber que lá, quando a gente for falar de juros compostos, a gente vai usar 252 para ano e 22 para mês, porque são os dias úteis. Olha que bagunça está na nossa tela, mas eu espero que vocês tenham entendido o conceito. Se não entendeu, volte um pouquinho mais. Se vocês identificaram algum tipo de erro, vocês me avisem, tá? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre os nossos queridos regimes compostos, que é o nosso Brasil, é onde a gente vive, onde nossos financiamentos são feitos, é onde nossa remuneração é dada nos nossos investimentos. Tá bom? Obrigado pela aula de hoje, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau.